Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e hoje eu vou trazer uma receita de petisco diferente e deliciosa para você comer com sua família, amigos ou para vender e fazer uma grana extra. E fica comigo até o final, eu vou te ensinar todas as dicas e segredos de como você fazer petiscos de carne seca com batatas na massa. E além disso, como congelar, descongelar e fritar. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita, vamos precisar de uma cebola, 2 dentes de alho, 100 gramas de manteiga ou margarina e 500 gramas de carne seca. E ela é um tipo de carne muito salgada. Você tem que fazer a dessalga. Eu vou mostrar como eu faço a dessalga dessa carne. Cada pessoa tem um modelinho de fazer a dessalga da carne seca ou do charque, ou carne de sertão, carne de jabá. Gente, são tantos nomes para essa carne aqui, mas enfim, né? É aquela carne deliciosa que bota no feijão. Aqui já tem 30 minutos que essa carne está aqui dentro. Agora eu vou escorrer, vou colocar água até cobrir e vou levar para o fogo e deixar ferver por uns 10 minutos. Não vou cozinhar agora, tá bom, pessoal? É só para ferver um pouco. Olha só, pessoal, já tem uns 10 minutos que a água aqui está fervendo. Agora eu vou escorrer. Agora eu vou colocar água até cobrir. E vou levar para cozinhar. A nossa carne já está no ponto, bem cozida. Agora eu vou escorrer e vou passar no processador. Se você não tiver o processador, você pode usar o liquidificador e usar a função pulsar. Agora eu vou levar para o fogo e vou refogar. A nossa carne já está bem refogada. Gente, e o cheiro que tá aqui, maravilhoso. Eu preciso de 1 litro de caldo de batatas. E aqui eu tenho uma quantidade de água, que eu não vou falar agora para vocês, porque se eu colocar aqui dentro 1 litro de água, quando eu bater, o volume aqui vai aumentar, e aí eu vou me perder. Então, eu tenho que colocar aqui água até cobrir. Vou bater e depois que eu bater, se precisar, eu coloco mais um pouco de água. E escreva aí no seu caderninho. Eu cozinhei 400 gramas de batatas apenas com água. Não coloque sal, porque a carne, ela já tem bastante sal. E aqui, olha só, vou colocar mais um pouco. Não tem 1 litro de caldo de batata. Deixa eu ver aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Prontinho, pessoal. Agora eu tenho 1 litro de caldo de batatas. Eu vou adicionar esse caldo aqui no nosso refogado. Vou precisar de 1 colher de sopa de alho poró desidratado e 1 colher de sopa de caldo de legumes. E esses tipos de temperos vocês compram em lojas de especiarias. Se aí na cidade de vocês não encontrarem, você pode usar o cheiro verde aí de sua preferência. Pode ser salsinha, pode ser cebolinha, pode ser alho poró, tudo natural, sem ser desidratado. Vou precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou adicionar a farinha aqui nesse caldo, mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo. Sempre que possível, misture o caldo, porque como esse caldo ele tem batatas, aí gruda um pouco no fundo da panela.
Não precisa ficar misturando sempre, tá bom? O nosso caldo já está fervendo por completo. Desligue o fogo. E com a panela fora da boca do fogão, adicione a farinha de trigo toda de uma só vez. Por que, Ediva, que eu tenho que tirar a panela da boca do fogão? Principalmente se você estiver começando, para evitar que crie pelotas. Misture até que toda a farinha de trigo fique envolvida no caldo. E não se preocupe com essa aparência aqui, ó. Eu costumo chamar essa aparência aqui, viu, pessoal, de transição. Não se assuste, não. Vá misturando. Confia em mim que vai dar certo. Prontinho, pessoal. Toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. E uma coisa para você escrever aí no seu caderninho. Você pode escolher qualquer carne aí de sua preferência. Pode ser frango, calabresa, bacon, camarão, fique livre. Mas uma coisa muito importante é que a mesma quantidade de carne vai ser a mesma quantidade da farinha de trigo. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar essa massa por uns 5 minutos ou até que ela solte do fundo da panela. Porque essa massa aqui, ela não está cozida. A farinha de trigo está apenas envolvida no caldo. Use um rolo para abrir a massa. Agora deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Não tente pegar na massa agora, porque você pode queimar a palma de suas mãos. Prontinho, pessoal. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar a massa aqui por uns 3 minutos. A nossa massa já está completamente sovada e olha só que massa linda. Perfeita, né? Eu vou mostrar aqui alguns modelos para você fazer aí. Você pode pesar porções de 25 gramas. Vou pesar 3 aqui, 3 porções. Você escolhe aí qual modelo que você quer fazer. Você pode fazer bolinha, assim. Pode fazer tubinho, todos, o princípio é uma bolinha, tá bom? Faz a bolinha e depois faz esse movimento aqui, assim, olha. Fica um tubinho. Ou você pode modelar em formato de quibe. Faz a bolinha, depois modela assim. Fica parecendo um formato de gota, que é o formato da coxinha. Vira de ponta cabeça e faz esse movimento aqui. Depois, só acerta aqui o meio. E pronto, ele fica assim. Você escolhe aí qual dos 3. Hoje eu não vou modelar assim, eu vou modelar em formato de petisco. Eu vou usar essa máquina aqui. Essa é uma máquina de moer carne e ela vem com esses acessórios aqui. 3 bicos de modelar linguiça. Tem esse outro formato aqui, que é de modelar biscoitos. Eu não vou usar ele. E se você quiser ajudar o canal e tiver a intenção de comprar esse tipo de máquina, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu vou usar esse, olha, esse daqui. Gente, isso facilita muito o trabalho, viu?
Prontinho, pessoal, todos modelados. E agora eu vou empanar com farinha de rosca, apenas farinha de rosca. Todas empanadas. E olha só como elas ficam, perfeitas. Agora, escreva uma dica aí no caderninho de vocês. Olha só para essa farinha de rosca. Ela está cheia de grominhos. E se você guardar a farinha de rosca assim, sabe o que é que vai acontecer? Vai dar mofo. Olha, faça isso aqui. Olha só. Isso daqui você descarta e a sua farinha de rosca ficou nova para você guardar. Depois de usada, eu não gosto de deixar fora da geladeira. Ou eu guardo na geladeira ou no freezer. Depende muito assim da minha produção, de quando que eu vou usar novamente. Mas, Ediva, você vai guardar no freezer, não fica congelada? Não fica não, viu, pessoal? E aí, ó, pronta para ser usada novamente. Você também faz assim? Esse é o momento para fritar. Mas eu sempre falo isso aqui no canal. Todos os salgados de massas cozidas, antes de fritar, leve para a geladeira por no mínimo 1 hora. E por que eu faço isso? Para garantir mais crocância, evita que o empanado solte e a fritura ela fica toda uniforme. E vocês vão perceber que faz uma diferença enorme. E se você me perguntar nos comentários, Ediva, posso congelar? Sim. E é isso que eu vou fazer agora. Eu não vou fritar, eu vou congelar. E para congelar, eu não posso pegar os tubinhos, colocar dentro do saco e levar para o freezer. Por que eu não posso fazer isso? Ele é um salgado mole. Olha, ele tá morno, é um salgado mole. E o que é que vai acontecer? Vai perder toda a modelagem e vai virar um bolo aqui dentro. Você não vai conseguir depois tirar para fritar. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o pré-congelamento, que é levar para o freezer e deixar lá entre 10 a 15 minutos. Aí sim, eles vão ficar firmes e aí você vai poder colocar dentro do saco. E é isso que eu vou fazer agora. Vou levar para o freezer. Prontinho, pessoal. Os nossos tubinhos já estão pré-congelados. Eles estão firmes, eles não estão congelados. Olha, estão perfeitos. E só agora eu posso colocar dentro do saco para fazer o congelamento. Ediva, e dura quantos dias no freezer? Pessoal, dura 90 dias. E qual a quantidade para colocar dentro do saco para fazer o congelamento? Pessoal, isso é uma coisa muito particular, sabe? Porque isso depende da sua demanda aí. Prontinho. Agora eu vou levar para o freezer e vou deixar congelar. E no dia seguinte eu volto para mostrar o passo a passo de como fazer o descongelamento para fritarmos. Pronto, pessoal. Aqui já é o dia seguinte e os nossos tubinhos já estão completamente congelados. E eu quero que você perceba aqui uma coisa. Quando eles estão congelados, olha só, estão aqui unidos. E agora, Ediva, o que é que eu faço? Olha só a pedra que fica, viu? Ah, Ediva, mas você não fez o pré-congelamento para isso não acontecer? Fiz. Mas se você não fizer o pré-congelamento e acontecer isso aqui, nem adianta você bater que não vai soltar, tá? Isso daqui a gente aprende na prática. Não tem, assim, curso melhor do que a experiência. Gente do céu, a experiência é um negócio muito sério, muito mesmo. E
quando eles estão congelados, olha, eles ficam assim, com som de pedra. Ediva, eu posso deixar descongelar para fritar? Você vai deixar fora do freezer, desse jeito que está aqui, ó, por uns 10 minutos. E depois você já pode levar direto para o óleo. Porque como ele é fininho, o próprio óleo aqui, quando você estiver fritando, vai descongelar. Posso colocar na airfry? Pode. Posso colocar no forno tradicional? Sim, pode sim. Vamos colocar um pouquinho na airfry, pessoal. Vamos colocar um pouquinho na airfry, né? E sobre o tempo, na fritadeira elétrica, eu não posso dizer para você quanto tempo não. Porque isso depende da potência da fritadeira elétrica de cada pessoa. Qual o óleo que eu estou usando? Qual a marca? A marca do mais barato. Faz diferença não, viu, pessoal? Pelo menos comigo eu uso o mais barato. E para saber a temperatura do óleo, você vai usar um termômetro, colocar, e quando marcar aqui, ó, entre 170 a 180, você já pode fritar os seus salgados. Mas se você está começando e não tem o termômetro, o que é que você vai fazer? Você vai usar uma colher de pau. Você vai colocar o óleo para aquecer e depois você vai colocar a colher de pau dentro do óleo e quando fizer bolinhas ao redor, já está bom. Vou mostrar para vocês. Outra diquinha muito importante, nunca faça isso, olha só. Pegue os salgados e coloque com suas mãos dentro do óleo. Sabe por quê? Quando você fizer isso, o óleo vai ferver e vai queimar as pontas dos seus dedos. Você tem que fazer isso, olha. Com o utensílio, colocar dentro do óleo, tá bom? Agora eu vou colocar o óleo para aquecer. Esse daqui, o da fritadeira elétrica, olha como eles estão. Eles não ficam com a mesma cor do que foi frito. Olha, ainda tá quentinho. Ui, deixa eu pegar um aqui. Olha só. Mas ficam sequinhos, olha. Ficam bem... muito bom. E esses, será que são bons também? Ficam bem crocantes, viu? Olha só. Gente, peraí, viu? Pimenta. Você gosta? Eu amo. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que você tá assistindo e ainda não deu meu like. Vou esperar, viu? Obrigada. E para colocar nas embalagens para vendas, isso daí é uma coisa que é você que vai escolher. E sobre o preço, eu não posso falar para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Mas eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas aí dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E como sugestão, você vai fazer o seguinte: encha um copinho para servir de medida para você. Encha. E aí, com esse copinho, você vai fazer a medida dos saquinhos. Pronto. Pronto, aqui você já tem um para vendas, tá vendo? Se for aqui, mede também copinhos. Olha, aqui dá para você colocar 2 copinhos. Aí aqui você passa o plástico filme. Se for na caixa, né? Quer botar na caixa ali. Você pode colocar os copinhos também.
6 copinhos. Se for a R$5, R$30. Mas é como eu falei, isso depende do valor dos ingredientes, tá? Aí você coloca a sua etiqueta e apresenta para o seu cliente. Quem é que não gosta, minha gente, de receber uma caixa assim de petisco? Uma delícia dessa. Para que vocês tenham noção, o tamanho desse copo aqui é de 150 ml. E eu enchi aqui 15 unidades desse copinho de 150 ml. Anota aí no seu caderninho. Ah, incluindo esses daqui, tá? 15 unidades com esses daqui da Airfry. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.